Jesus disse essas palavras: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Cristo nós encontramos descanso. Querido amigo, muito bom dia. Que a mão do Eterno esteja sobre a tua vida. Queremos a cada dia andarmos ligados ao nosso Salvador. Que nós possamos dar ouvido ao convite do Mestre. Que possamos ir a Ele, abrir o nosso coração, nos colocarmos em suas mãos e recebermos as bênçãos do Eterno. Tenha certeza, aqueles que vão a Jesus do jeito que se encontram, sempre encontrarão paz, satisfação, força, esperança para vencer as batalhas dessa vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Nós começamos a compreender que o evangelista Mateus, ele escreve o seu evangelho com o objetivo de nos levarmos a entendermos o ministério de Jesus Cristo. Da mesma forma como aquela geração rejeitou a João Batista, eles agora começaram a implicar com Jesus. Começaram a rejeitar o Mestre. Os seus ensinamentos tocavam os seus corações e eles se sentiam ameaçados. E eles então agora começaram a rejeitar os ensinamentos de Jesus Cristo. O Mestre que nos veio trazer salvação, nesse momento estava sendo rejeitado pela liderança daquela época. Como nós podemos ler no versículo 1 e no versículo 2, as leis de Moisés não proibiam os discípulos de colher espigas no dia de sábado, até porque eles não estavam trabalhando, eles não eram agricultores, eles estavam colhendo naquele momento porque eles estavam com fome. Se eles fossem funcionários daquela fazenda, aí sim eles estariam proibidos de colher no dia de sábado. A fala dos fariseus estava completamente relacionada a uma tradição que existia naquela época, que ninguém deveria no dia de sábado colher nenhum fruto. Os líderes rabinos daquela época, eles estavam tão assustados com os erros que eles tinham cometido no passado, e pela punição que eles sofreram em ter sido levado para o cativeiro, que eles começaram a criar leis, um fardo, a colocar sobre os ombros daquela geração, com o objetivo de impedi-los de transgredir a lei de Deus. Alguns rabinos desencorajavam os seus agricultores a caminhar no meio de uma plantação, porque se porventura eles caminhassem no meio de uma plantação e algum fruto estivesse à altura do tornozelo e acidentalmente o tornozelo batesse nesse fruto e esse fruto caísse, eles estavam considerando que esse ato era um ato de trabalho. Eles estavam colhendo. Por isso que eles criaram essa lei impedindo que as pessoas tivessem nenhum contato com a plantação. O sábado foi estabelecido com Deus para ser um deleite para os seus filhos. Deus queria que o dia de sábado fosse um dia de encontro com Ele, um dia de descanso, um dia onde deixariam para trás todas as suas fadigas, os seus trabalhos, os seus labores, mas haveria gratidão, reconhecimento no coração pelo dia sabático, por descansar e manter comunhão completa com o seu Deus. Ter a oportunidade de assentar-se ao lado dos seus familiares e rememorar as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Mateus capítulo 12, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus, naquele momento, diante dos fariseus e toda a sua congregação, Jesus se colocava e se posicionava como sendo o Senhor do sábado. Jesus mesmo falava no versículo anterior que ele era maior do que o templo, porque o templo para os judeus era algo extremamente sagrado. Mas quando Jesus se coloca como sendo maior do que o templo e sendo o Senhor do sábado, Jesus estava dizendo que ele era o Criador de todas as coisas, ele era soberano, ele queria que os seus filhos tivessem deleite em adoração e não tivessem um fardo nos ombros, carregando o sábado como se fosse um peso e esperando que o ciclo sabático acabasse para que eles voltassem às suas atividades normais. Os rabinos chegaram ao ponto tão radical que até fazer o bem no sábado, curar alguém, ajudar alguém, era um pecado. Para Deus, curar alguém, ajudar uma pessoa, era isso que ele esperava que os seus filhos pudessem fazer. Porque quantas pessoas que estavam naquela época carentes, precisando de uma ajuda de alguém, mas não havia ninguém que estivesse disposto a ajudar aqueles que estavam à mercê na sociedade. Mateus capítulo 12, o versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Nesse momento,
diante de tantos milagres, diante de tantos sinais que Jesus realizou, aqueles que estavam naquela geração começaram a ter uma dúvida no coração. Será se porventura ele pode ser o Messias? Será se ele é da linhagem de Davi? Será se ele de fato é o Messias? Será se ele é o Cristo que nós estamos esperando, que irá nos redimir? Será se ele é o Cristo que nós esperamos, que ele será o Rei que irá nos libertar da escravidão do mundo que nós estamos vivendo? E no versículo 24 podemos ver claramente que essas declarações das pessoas enfureceu os líderes daquela época. E eles falaram que as ações de Jesus não eram conduzidas por Deus, nem muito menos pelo Espírito Santo, mas era pelos demônios, por Baal-Zebul. Nos versículos 28 a 30, Jesus desenvolve uma comunicação com aqueles líderes e a população daquela época, falando que o objetivo pelo qual ele veio aqui a essa terra foi resgatar os seus filhos dos seus caminhos tortuosos. Relembrando que todos os profetas que vieram no Antigo Testamento vieram com o objetivo de mostrar a verdade, falar de Deus e ensinar o caminho que Deus esperava que os seus filhos pudessem seguir. Mas na plenitude do tempo, como as profecias indicavam, o Filho de Deus colocou os seus pés nessa terra e ele esperava ser aceito, ele esperava ser a luz do mundo, o sal da terra e conduzir o seu rebanho pelo caminho que conduz à salvação. Mas aquela geração estava com os seus corações endurecidos. Se eles endurecessem a voz de Deus, nesse momento eles estariam cometendo o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Porque Jesus falando era a voz de Deus para salvar aquela geração. Jesus, na verdade, falava algo real. Quando nós endurecemos o nosso coração a ouvir a palavra de Deus, e quando Deus fala e nós tampamos os nossos ouvidos, nós estamos resistindo ao poder do Espírito Santo na nossa vida. A palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não há mudança de coração sem o Espírito Santo. Não pode haver transformação no coração sem o Espírito Santo. A verdadeira mudança que acontece na vida de todo cristão só acontece pelo poder do Espírito Santo. Se aquela geração trancasse os seus corações a ouvir a voz de Deus, eles estariam resistindo ao Espírito e eles estariam cometendo o pecado imperdoável e aquela geração não haveria oportunidade de salvação. Nos versículos 38 a 42 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o nosso Cristo deixa bem claro para aquela geração que estava em busca de sinais de quem ele era. Mas ele mesmo falava, o único sinal que será dado é um sinal que um dia o profeta Jonas deixou nessa terra. Da mesma forma como Jonas esteve no ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem, aqui nessa terra, morrerá morte de cruz. Ele estará no coração dessa terra 3 dias e 3 noites. Jesus se referia à maneira pela qual ele iria morrer. Ele seria sepultado na sexta-feira, mas logo no domingo ele ressuscitaria para testemunhar que ele era o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido amigo, todas as provas necessárias que um ser humano precisa ter para crer que Jesus é o nosso Salvador, nós encontramos na palavra de Deus. Nós não podemos duvidar, nós precisamos amar a palavra do Senhor, crer nas orientações divinas. Aquele que tem a palavra de Deus nas mãos e a pratica, esse é bem-aventurado diante dos olhos do Senhor. Nós não podemos ser amantes da palavra, nós temos que ser praticantes da palavra. Que o Espírito do Senhor a cada dia nos convença dos erros que nós cometemos nessa vida. Aquele que dá ouvido à voz do Espírito Santo também é um bem-aventurado diante do Senhor. Que nós abramos o nosso coração para que Deus faça morada, para que Ele faça as mudanças e o nosso nome seja mantido no livro do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.